Eu creio, pelo menos não me lembro, que quando miúdo tivesse ideias de ser polícia, bombeiro, aviador, aquelas coisas que normalmente, segundo dizem, os miúdos evocam. Não é? Eu tive uma iluminação, mas já tinha para aí 14 ou 15 anos, num dia em que, e também já tinha assim uns fumos intelectualoides, que fui ao Teatro Nacional de Dona Maria, antes do incêndio, ver o Crime e Castigo, e havia um ator português que morreu muito cedo, embora já fosse alguma idade na altura em que morreu, e já morreu há muitos anos, que se chamava Augusto Figueiredo e que fazia o Raskolnikov no Crime e Castigo. O espetáculo era realmente muito bom e ele era espantoso. E ver aquele homem a representar fez com que eu dissesse: é isto, quero ser ator. É claro que não fui, porque a família olhou-me assim: quem? O quê? Porquê? Fez aquelas perguntas do romance policial e foi a última vez, talvez, que eu obedeci ao meu pai, não é? Mas fiquei sempre com o bicho. E fui, e estava em económica já, depois, já há um tempo depois, e deu-me um desses fumos, e que prazer não, ter um dever para fazer e não o fazer, não é nada disto. Coitado de pessoa, citado assim, não merece grande. Mas resolvi não ir, para realmente ter o prazer de não cumprir um dever, e pus-me à porta. O Instituto de Ciências Económicas e Financeiras, era assim que se chamava na altura, era ali no Calhas, na Rua de Calhas. E eu, 10 minutos depois, estava arrependidíssimo, porque toda a gente tinha ido, e não vi ninguém. E eu fui pôr-me à porta, muito triste, espera que a aula acabasse, para ter outra vez a oportunidade de fazer alguma coisa. E estava ali quando passou o Luís Gaspar, que foi um homem que fez um belo filme do tempo do PREC sobre a reforma agrária e depois nunca mais trabalhou nesta área, e que era um ótimo locutor, e que tinha sido meu colega na escola, na Veiga Beirão. E me cumprimentámos, o que é que faz? A velha história. E ele disse: olha, vou ali, porque eu agora estou no Teatro da Emissora Nacional. Vem lá e tal, porque é o Manuel Lareno, que era o ator que nos ensaiava, porque à altura não havia encenadores, eram ensaiadores. Não é? E estamos a fazer uma peça, não sei o quê, e ele vai gostar de te ver, fui naquela coisa. E cheguei lá, parece aquelas histórias que vêm nas revistas de Hollywood, não é? Faltou um ator. Era para dizer assim: senhora Marquesa, está servido o jantar. E eu fui e o Manuel Lareno disse: então vai lá tu, porque ele conhecia, portanto, eu tinha feito umas quantas peças com a Isabel Volmar, o Cantico Castro, vários que andavam naquela altura no teatro escolar. Não era a Lourdes, era a Lígia Teles, vários atores que depois seguiram essa carreira e foram realmente bastante bons. E, portanto, comecei a fazer teatro na rádio. Entretanto, já eu estava, portanto, como ator teatral, a fazer coisas, surgiu um concurso para o Rádio Clube Português para locutor. E fui, fiquei, e foi como locutor que fiz, depois jornalista, não é? Fui para o Serviço Noticiário do Rádio Clube e foi assim que fiz a maior parte da minha carreira. Só depois, já muito próximo do 25 de Abril, que eu fui chamado na Primavera Marcelista. Fui eu, o Adelino Gomes e o Zé Nuno Martins, foram chamados para pipileiar, para mostrar que havia uma primavera na televisão. Tinha um programa ao sábado que se chamava O Caso da Semana, em que eu fazia entrevistas normalmente sobre saúde. Fiz muitas sobre saúde porque, tal como agora, era
um sítio onde a gente podia meter umas farpas, um pauzinho a engarrar. Depois os médicos iam todos lá dizer, isto está horrível, não temos máquinas, as pessoas morrem, as pessoas estão nos corredores. E foi isso que eu fiz. E depois o Miguel de Araújo, que era o diretor de programas da altura, que era um homem que eu aceito porque era realmente um factotum do Estado Novo, mas não virou casaca, não é? Quando chegou ao 25 de Abril, ele disse, eu sou a favor do Estado Novo. E tiraram de lá, como tantos outros. E então ele chamou-me para fazer com o Luís Andrade um programa que era o Verso e Reverso. Que era, portanto, olhar de duas maneiras problemas da vida portuguesa. Fizemos um primeiro que era sobre os preços dos medicamentos, que já causam um mal-estar, mas passou. E o segundo foi sobre os taxistas, que naquela altura, como hoje, são indivíduos que trabalham horas e horas, tendo às vezes a nossa vida nas suas mãos. Porque a maior parte naquela altura eram polícias durante o dia e motoristas à noite. Dormiam assim 3 e 4 horas, porque acabava o turno às 5 da manhã, iam dormir 2 horas a casa e entravam na esquadra a seguir. Esse é que já causou bastante mal-estar. E então eu e o Luís fomos chamados ao Miguel de Araújo por causa do terceiro. E ele perguntou-nos, o que é que vocês estão a pensar? E era, como era eu, o Luís era só o realizador, não era eu que fazia o programa, que escrevia, eu disse, olha, estava a pensar fazer o problema da terceira idade, porque o Luís vai arranjar aqui umas caras, aquelas caras de velhos, vai ser um programa que até pode ser muito bonito. E ele ouviu aquela argumentação toda que eu impingi, né? E depois disse-me calmamente, Filipe Costa, velhos por velhos, porquê é que você não faz o Palácio da Ajuda? E depois passei a fazer um que se chamava Ação uma Terra, e que foi um programa que o engenheiro Correia da Cunha, que era nessa altura o presidente da Comissão do Ambiente, que já existia, né, antes do 25 de Abril, conseguiu meter na televisão. Eu digo conseguiu, porque já naquele tempo, embora ninguém soubesse nada, eu era o primeiro na ignorância, ninguém sabia nada de ambiente, né, de ecologia, mas já houve umas certas reticências. Né? Eu lembro que fizemos um programa que foi em Cacia, né, onde há aquele mal-estar, coitado do rio, né, que fica branco. Não sei se agora isso ainda acontece, mas naquela altura acontecia. E nós fomos lá e filmámos o rio, que estava branco, não era verde, era branco. E fomos à porta da fábrica, dissemos lá, nós somos da televisão, gostávamos de falar com o senhor diretor e tal, que pudesse explicar o que está ali embaixo e tal. Eles disseram que não vinham diretor, estavam todos de férias. E quando chegámos a Lisboa já estava proibido. Porque o diretor podia estar a ouvir e já com o telefone na mão, a mover as suas influências, e esse programa não foi aprovado. Aliás, tivemos problemas com vários episódios. Eu lembro que um dos mais graves foi sobre aquelas cheias que 1970, não sei, aquelas 68 aqui, não é? Em que morreram 500 pessoas, não é? E fizemos um programa só com o arquiteto Ribeiro Teles, que explicava que realmente aquilo não tinha sido por acaso, não tinha sido porque choveu anormalmente, choveu, mas já tinha chovido noutras alturas e aquilo não tinha. Ele explicava aquilo pela ordenação do território, pela maneira de construir em Lisboa, né? Sobre os rios subterrâneos, etc. E então o programa ia às 8h30 para o ar. Naquela altura o noticiário acabava às 8h30, às 8h30, e nós, uma vez por semana, íamos às 8h30. E então às 8 horas para aí, o Correia da Cunha, que mais tarde veio a pertencer à ala liberal, andava no pátio do Lumiar da RTP, trás com o telefone na mão. E acabou por ser o próprio Marcelo Caetano
que telefonou a dizer: está bem, vá, dessa vez vai. Mas foi um dos programas difíceis. Aí eu já começava a realizar, não é? Já estava a fazer realização no Há Só Uma Terra. E depois ainda fiz mais alguns programas e no 25 de Abril, depois, não é? Eu e mais algumas pessoas lá, que já eram, a maior parte deles, funcionários da televisão, fizemos um concurso. Não fiz curso. O que eu sei de cinema, o que eu sei de televisão, foi de estar sentado em miúdo na sala do Luís, do Rex, do Império, que são cinemas que já não existem. Agora eu aprendi a ver os filmes daqueles senhores de Hollywood, que era quase tudo, não é? Não eram tantos, não eram tantos. Eu lembro que uma vez fui a um cinemazinho que era o estúdio, que era no edifício do Império. O Sr. Gil, que era o dono daquilo tudo, andou quase 10 anos, e era um homem confessadamente de direita, né? Que tinha a ver com o próprio Estado, mas não conseguiu demover a censura, que achava que ele estava a fazer aquilo para passar nos filmes. E então, uma vez passou um do Bergman, em que há uma cena em que duas pessoas discutem a existência de Deus. Há um que diz: porque isto, Deus, não. E o outro contrapõe, então. E estão para aí 2 minutos ou 3 a falar. O filme passou com a cena em sueco. Estava a ver o filme, muito bem, e tal, e de repente, blá, 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 aquela língua estranhíssima, olhar, o que é que se passa? E tal, senhor, e depois, a certa altura, aquilo, bom, então a gente depois discute lá isso amanhã. Boa noite, vamos embora. Voltou aí a haver legendas, era assim, naquele tempo. Porque era sempre o meu desejo, não é? Vinha de tal coisa de gostar de ser do teatro, mas estava mais interessado no cinema do que propriamente no teatro, que era a maneira de fazer ficção na RTP daqueles anos, portanto, tudo em estúdio, tudo em vídeo. E eu fiz uma tentativa de agarrar dentro da televisão um departamento que fizesse filmes. Portanto, o equipamento era de cinema e quase tudo se passava fora dos estúdios. O que fez com que fosse aceito sem grandes problemas, porque exatamente tirava uma carga dos estúdios. Não foi também por mais nada, não foi pelos meus lindos olhos. Foi porque realmente, pronto, estes estão lá para fora, não chateiam, não sei o quê. E dávamos conta de vários operadores, que eram realmente muito bons, a maior parte deles. Diretores de fotografia já tínhamos maiores dificuldades, mas as pessoas trabalhavam muito para conseguir fazer o que era preciso e, portanto, isso ajudava a sair do interior, do núcleo da televisão, ajudava a que fosse aceite a proposta que eu fazia. E foi aí, portanto, que começou. Nesse trabalho como realizador, há alguma área que privilegia, ou seja, está mais ligado à parte de texto, à parte de imagem, ao som? Há alguma área que privilegia ou não? Ou trabalha tudo como um todo? Sabendo que todas as áreas são importantes, mas há alguma dessas áreas, até por causa do passado, não é? Da sua formação, há alguma dessas áreas que olha, digamos assim, com o maior prazer ou não? Quer dizer, no início, provavelmente eu dei uma atenção que não era muito vulgar ao som, porque eu vinha da rádio, não é? E, por exemplo, nos programas de estúdio, nós também, como eu, não é? Se passava alguém pelo cameraman e lhe dava um encontrão e tu abanavas todo, pá, espera aí, e toda a gente dizia: não faz mal, pá. E parávamos. Se fosse o próprio a fazer assim e batesse no microfone, então a gente dizia: isso não tem importância, não paramos por causa disso. E pum, pronto. E eu realmente, como vinha de um sítio onde o som é que era o principal elemento, ficava muito triste com aquela opinião que todos tinham do som. Que, aliás, é uma opinião generalizada. Nós, quando nascemos, fazemos barulho antes de abrirmos os olhos, não é? Mas para que isto se transferisse para o plano da técnica,
foram precisos 100 anos, né? Que aparecesse o Charles Cross e os outros todos, a conseguir gravar. Quando há ambientes, os homens já mostravam como é que se caçava bisontes e não sei o que lá nos seus condomínios subterrâneos, né? E, portanto, o som sempre foi um parente pobre. E aquilo fazia-me uma grande aflição. Né? Mas para o cinema, o som era realmente muito necessário e muitas vezes não era tido em conta. Né? Depois, eu tive uma grande dificuldade. A minha grande dificuldade inicial foi o texto. Porque eu não encontrava nada que dissesse assim, isto é giro, vou fazer isto. Não havia nada. Ou se havia era caríssimo, que era uma peça estrangeira. E pus-me a escrever só por isso, porque não havia textos que me interessassem. E passei, portanto, a ter mais, ligar mais ao texto que a qualquer outra coisa. Até porque, ao escrever o texto, eu já fazia a montagem, eu já fazia os enquadramentos, de maneira que ia avançando, ia avançando. Eu, antes destas séries, foram todas relacionadas com Lisboa, porque eu só falava daquilo que conheço. Nunca me atrevi a fazer filmes sobre operários, assim. Não sei realmente tudo aquilo que eu digo sobre os operários. É por ter ouvido dizer isso. E, portanto, eu fazia sobre a vida lisboeta com alguma incidência nos locais onde se encontrava já a germinar um clima de violência, né, que eu achava que era importante denunciar, na medida em que, logo depois do 25 de Abril, muitos partidos jogaram com enfim, a população mais ou menos, eu não queria dizer de criminosos, mas enfim, pessoas que facilmente fizeram um percurso de pistola debaixo do braço, promovendo determinados partidos. E pareceu-me que era a altura de falar disso. No Morte do Homem fala-se disso. Não é? A Morte do Homem surgiu porque Manel Alentejano, que foi realmente um criminoso, assim, para Portugal, com uma grande estatura, que matou 5 pessoas, não é? Porque já é alguma coisa. Hoje em dia já está, esse recorde já está batido. Mas naquela altura matar 5 pessoas era uma coisa que não acontecia todos os dias. Não é? E ele escrevia um diário, que era praticamente o mesmo, página a página. Ele estava na penitenciária, não tinha muito que contar. O que tinha para contar eram as memórias. Não é? E então esse diário veio cá para fora, trazido por uma pessoa amiga, e chegou ao Moita Flores. E o Moita Flores falou-me, não nos conhecíamos, telefonou-me, encontrámos-nos, e a partir desse encontro colaborámos para escrever aquela fita. E aquela cena final, em que o Moita Flores está deitado com a Rússia debaixo do carro, não é? E está aquela gente toda ali a ver. Em princípio não era para estar aquela gente, não é? Mas eles aproximaram-se, eram para aí 100, num barro de lata, não era fácil dizer, oh meninos, desculpem lá que a gente está a trabalhar, é importante, não sei o quê. Não, mas demos a volta. Porque o Moita dizia, isto acontece. Se eu vier aqui a sério, como polícia, tenho a mesma coisa. As pessoas que ficam aqui, mesmo que chova balas por todo lado, eles ficam, porque é realmente uma maneira de ver e de apoiar aqueles contra a gente lutam. Não é? E, portanto, todo isso, todo o filme, foi feito num clima de improvisação, nunca ensaiámos nada. Fazemos primeiro e ensaiamos depois. E foi tudo espontâneo, foi tudo muito espontâneo. As pessoas às vezes improvisavam sobre o material que lhe dava. Não é? E, portanto, o fundamental do filme, e talvez por isso ele tenha um sabor de verdade, não é? É realmente essa espontaneidade e o termos conversado antes. Antes falámos sobre porquê fazer um filme destes numa altura destas, na RTP, isto foi em 80, qualquer coisa.
o que é que está a acontecer que vale a pena ser retratado. Portanto, falámos disso. Mas depois, tu és assim e és assado. Os atores escolheram a maneira de fazer. Os polícias foram com moita lá à judiciária ver, porque realmente o filme tem essa coisa. A linguagem dos polícias era, não sei se ainda é, muito parecida com a dos criminosos. Eram as duas faces de uma mesma moeda. E eles conseguiram absorver isso. Pois, eu gosto quando as máquinas param, que é, esse não é totalmente meu, porque é tirado de uma peça do Plínio Salgado, um dramaturgo brasileiro que já morreu, que, que foi feito em 80 e tal e que já falava do problema do desemprego. Não é? O filme começa exatamente com o despedimento de um homem, um jovem adulto, 25, 30 anos, que fica em grande dificuldade porque não é capaz de aceitar, por exemplo, que a mulher arranje-la um emprego. Né? E ela consegue. Isso provoca uma luta entre os dois tremenda, não é? Portanto, não era só o problema do desemprego que estava em causa, era também a maneira como os homens aceitam ou não esse facto perante, sobretudo, a família e, sobretudo, a mulher. As primeiras memórias de livros, de filmes, têm tudo a ver com o neorrealismo, o português e o italiano, não é? Porque eu sou um miúdo no tempo em que essas coisas se afirmam. E ficaram, não é? Outros estão ficados, outros estilos, outros meios de contar histórias. E realmente o que eu fui durante toda a vida foi um contador de histórias. Verídicas ou não, não é? Verídicas. Enfim, como jornalista, não verídicas, às vezes bastante verídicas, como ficcionista. Mas, de qualquer maneira, o neorrealismo estava cá dentro, estava nas células, e eu sempre me pugnei por uma informação e uma ficção que tivesse realmente um fundo de luta social, não é? A arte pelo dinheiro, foram coisas que nunca passaram pela cabeça. A mim, eu queria fazer aquelas coisas para dizer coisas às pessoas, coisas essas que eu achava que eram importantes lembrar ou fazer com que pensassem nisso, quer depois estivessem de acordo comigo ou não. O Bergman escreveu que quando começa a pensar num filme, penso num rosto de uma pessoa, homem ou mulher. Eu também segui sempre o Bergman. Não nas suas confusões, que não tinham nada a ver com coisa. Eu lembro-me que havia um filme do Bergman em que um senhor se suicidava porque os chineses tinham uma bomba atómica, finalmente. Era uma coisa que para nós não tinha importância nenhuma, né? A gente estava aqui com problemas de fome, né? De liberdade, de censura e não sei o quê. Queríamos lá saber que os chineses tivessem a bomba atómica. Mas, seguindo esse raciocínio e essa orientação do Bergman, eu sempre procurei nos enquadramentos ter presente as faces das pessoas, quer elas fossem de primeiro plano na história ou não, porque me parece que é através realmente do rosto, não é? que tudo se ilustra. E foi assim que eu sempre pensei. A câmara nos meus filmes não mexe, raramente mexe. Estranho, umas coisinhas e tal, mas normalmente está fixa e não é à altura dos olhos, como dizia o outro. Eu filmava muito por causa do meu filho. O meu filho tinha uma paixão ao azul e por aqueles estranhos japoneses, não é? E eu filmava, os técnicos já sabiam. Então levamos o baby, não é? Lá ia o tripé deste tamanho e ficavam todos no chão a filmar. Mas eu deitava-me ao lado deles para dar um exemplo. E, portanto, era uma escolha a maneira como eu filmava. E essa escolha remetia para mostrar realmente a pessoa humana. Por exemplo, assinalo com desgosto a continuação na televisão de Portugal dos reality shows,
que acho que realmente é uma coisa que já devia ter parado há muito tempo. Acho que as televisões, eu não tenho grandes possibilidades de comparar, não é? Parece-me que até a sagrada BBC já não é o que era, não é? Acho que a televisão sofreu a globalização mais que qualquer outra coisa. E estamos todos muito iguais, aquelas séries. Felizmente os nórdicos estão a fazer séries diferentes, com outro cunho, outra maneira de pensar. Aliás, as séries americanas estão a transformar-se lentamente, mas porque o cinema passou a ser uma coisa para jovens e jovens adultos, não é? Máquinas, androids e não sei mais que, de maneira que os grandes temas passaram realmente para as séries, né? E os atores, que antigamente diziam, não, televisão, já estão a entrar na televisão, não é? Agora é raro a série que não tem um ou dois atores daqueles que são mitos em Hollywood. Mas sobre a televisão não penso grande coisa. Espero para ver como é, porque quando lá vou por fora não vejo nada que não seja igual à nossa televisão, às nossas. Parece-me muito bem. Parece-me que a coisa que mais avançou na televisão portuguesa, nas televisões portuguesas, foi a reportagem. A reportagem era realmente uma coisa que não se fazia, não tinha impacto, não penetrava verdadeiramente. Reportagem, Pois. isso. Na ficção, para mim, quer na televisão, quer no cinema, o problema está na escrita. Eu acho que realmente há um grande déficit de argumentistas. Há bons argumentistas. Há gente a escrever novelas que escreve otimamente. Só que são obrigados a escrever aqueles dramalhões. E às vezes escapam, não é? Às vezes já fazem coisas muito interessantes. Mas realmente, para mim, quer no cinema, quer na televisão, a ficção peca por não ter bons argumentistas. De resto, em termos de técnica, de cameramans, de diretores de fotografia, de homens do som, disso tudo, e atores, todos eles evoluíram muito. Realmente. Eu lembro-me quando fiz, por exemplo, o Happy End, portanto, o rapaz de 18 anos, encontrar um miúdo de 18 anos para fazer aquele papel, foi uma coisa que não havia. Agora, quer dizer, a gente liga à televisão e vê, né? Meninos de 5 anos a representar. Mas naquela altura era difícil de me encontrar. Eu julgo que durante muitos anos ainda a televisão generalista vai continuar a atuar, não é? Mas, a longo prazo, acredito na vitória da emancipação dos canais, cada um trata da sua coisa. Porque, à medida que o público for mais exigente, vai deixar de querer, com certeza, esta confusão que é um reality show e a seguir uma série dinamarquesa e depois um concurso. Não me parece que seja a maneira de continuar a fazer isto por muito mais tempo.